Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Comigo a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21. Aleluia, 2 Samuel, capítulo 21. Glória a Deus! Aleluia, uma palavra de Deus ao nosso coração. Aleluia, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Aleluia, uma palavra bastante conhecida, bastante pregada. Vamos aqui mencionar a respeito de Davi. Aleluia, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, quem achou diz amém. Lá no Velho Testamento, aleluia, 2 Samuel 21, 15. Aleluia, vamos ler então o texto da palavra de Deus. Diz assim, 2 Samuel 21, 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com eles o seu servo, tanto que pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Benob, que era do filho do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e cingia uma espada nova. Este intentou ferir Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Amém? Pode tomar os assentos, meus irmãos, bater palmas da glória a Deus. Pode bater aquelas palmas de adoração ao Senhor. Irmãos, olha só e veja, presta atenção no texto da palavra, a qual nós acabamos de mencionar, fazer a menção. Uma palavra falando a respeito desse grande homem chamado Davi, a qual foi escolhido, a qual Deus tirou Davi lá do meio do campo, a qual Deus tirou Davi, irmãos, lá no meio da sua família, a qual Deus tirou Davi lá no meio das ovelhas, e Deus colocou na mão de Davi, irmãos, um trono para ser reinado por Davi. Aleluia. O que Deus tinha prometido para Davi era coisa grande. O que Deus tinha, irmãos, preparado para Davi, ninguém, aleluia, tinha o privilégio que Davi tinha. Ninguém tinha a oportunidade que Davi tinha. Deus preparou essa oportunidade para Davi reinar, para Davi ser rei. Aleluia, Deus pegou a Davi para exaltar a Davi. Deus pegou a Davi para honrar a Davi. Sabe por que Deus honra, aleluia, a Davi? Sabe por que Deus honrou a Davi? E sabe o motivo que Deus nos honra na nossa trajetória, na nossa caminhada? Nós somos também uma pessoa honrada pela presença do Senhor, por um motivo que Deus nos honra, por um motivo que Deus nos exalta, e por um motivo que Deus pega nós e nos levanta para nós ser visto não pela sociedade. Deus não exalta uma pessoa para ser exaltado no meio da sociedade, mas Deus levanta uma pessoa para ser exaltado no meio da sua obra. Aleluia, aleluia. O motivo de Deus honrar, o motivo de Deus exaltar uma pessoa é quando a pessoa dentro dela tem o verdadeiro Espírito de Deus, o verdadeiro Espírito Santo, aquele Espírito que agrada a Deus, aquele Espírito a qual realmente as
pessoa olha e veja e reconhece e vê que realmente Deus é na vida de cada um de nós. Aleluia. O que aconteceu com Davi era isto: homem, aleluia, Davi sendo homem no campo, mas ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Deus se agradou do que Davi era. Davi foi ungido no meio da sua casa, no meio dos seus irmãos. Davi foi ungido para ser rei. Impressionante que quando Davi ele foi ungido para ser rei, ele estava completamente aonde? Estava no trono? Não, estava no campo. Aleluia. Quando Deus a prepara a ocasião, quando Deus a prepara a oportunidade, quando Deus abre a porta de nós ter o acesso, de nós aproveitar essa oportunidade, nós temos que aproveitar, nós temos que pegar, nós temos que aproveitar os momentos que o Senhor nos dá, que o Senhor nos a prepara, aleluia, para que nós possamos abraçar. Quando Deus abriu essa oportunidade que Davi foi ungido como rei, como menciona lá no livro do Salmo, no capítulo 89, no versículo 20, que, aleluia, achei a Davi e com meu óleo ungi. Davi foi ungido representando a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Davi foi ungido representando o Espírito de Deus na vida de Davi. E Davi não estava no trono no momento que ele foi ungido. Davi não estava no trono. Davi não foi direto para o trono para ser rei. Davi foi ungido e foi diretamente ao campo. Eu quero te dizer aqui, irmãos amados, aqui nessa noite, quando Deus nos entregar, quando Deus nos prometer algo grande na nossa vida, não precisa nós demonstrar o que nós temos ganhado de Deus, basta nós estar na nossa simplicidade para nós ser exaltado e honrado pela presença de Deus. Aleluia. Muitos diziam para Davi: se tu foi ungido como rei, por que tu está ainda no pasto? Se tu foi ungido como rei, por que tu ainda está no campo cuidando das ovelhas? Aleluia. Graças a Deus. E qual seria a resposta de Davi? Em meio a uma situação dessa, quem ora para você, quem veja você todos os dias na casa de Deus, lutando, pelejando, tendo campanha, aleluia, quem ora para você, veja você aqui nessa noite, simplesmente, talvez a sociedade veja você e diz: é mais uma que vai para a igreja e nada muda, mas tu tem que ter a determinação e dizer: eu estou na igreja todos os dias, estou na campanha todos os dias, mas eu tenho a certeza da minha vitória, eu tenho a certeza da minha conquista, eu tenho a certeza do que eu vou ganhar de Deus. Vai ser no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, vai chegar a minha resposta para a glória do Senhor Jesus. Levanta a mão, bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Davi disse a uns dos seus irmãos, ou talvez um dos seus colegas, dizendo: olha, eu fui ungido como rei, eu estou no pasto, mas o meu coração não está aqui, o meu coração não está no campo, o meu coração não está aqui, os meus pés estão aqui no campo cuidando das ovelhas, mas o meu coração está lá no trono, que já é a promessa de Deus. O teu coração tem que estar focado aonde, meu irmão? O teu coração tem que estar focado no reino do céu. O teu lugar não é aqui. Tu pode estar pisando em terra aqui, mas o teu lugar é lá no céu. O que Deus já tem reservado, o que Deus já tenha preparado, é para você e mais ninguém. Bate palma, dá glória a Deus. Irmãos, quando Davi assumiu o trono, que foi rei, aqui no capítulo 21 e no versículo 15 nós vamos ver um acerto de contas chegando para Davi. Após Davi reinar, após Davi lutar, após Davi vencer o gigante chamado Golias, Davi teve uma peleja, Davi teve uma luta. Sim, Davi teve guerra, embora os defeitos que Davi teve,
Embora os erros que Davi teve, ninguém é perfeito, todo mundo é sujeito a pecar, todo mundo é sujeito a errar algum dia. Ninguém é perfeito, mas a qualidade que o Senhor achou na vida de Davi, que Davi era segundo o coração de Deus, ou segundo a vontade de Deus, o querer de Deus na vida de Davi. Mas Davi tinha os defeitos, Davi tinha os seus erros, Davi tinha os seus pontos de fraqueza, como cada um de nós temos os nossos pontos de fraqueza, nós temos os nossos defeitos, mas Deus não olha para os nossos defeitos, Deus não olha para os nossos defeitos que nós temos, para os nossos erros, ou que talvez nós cometemos, nós erramos. Irmão, mas tu és santo, eu não sou santo, eu sou sujeito também a errar a qualquer momento. É por isso que nós temos que vigiar e estar de pé diante da presença de Deus, simplesmente buscando a Deus a toda hora, o nosso pensamento ligado a Ele, para nós não errar. Aleluia. Fora, irmãos, o defeito que Davi teve, Davi fez a vontade de Deus, e jamais Davi perdeu uma guerra, jamais Davi perdeu uma luta, jamais Davi perdeu uma peleja em meio ao seu reinado. Davi foi uma pessoa levantado por Deus para reinar e permanecer de pé. Jamais Davi perdeu uma guerra. Aleluia. Em meio ao seu reino, Davi sempre pelejou e sempre ganhou. Davi sempre lutou pelaquilo que Deus tinha entregado para ele, para aquilo que Deus colocou na mão dele. O trono não foi preparado por homens, o seu reino não foi preparado por ninguém, foi preparado por Deus. Deus colocou Davi numa cadeira de rei para reinar a nação de Israel, e Deus colocou, aleluia, no reinado de Davi soldados, homens de qualidade e homens valentes. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, Deus coloca a pessoa certa ao nosso lado. Deus coloca a pessoa exata, correta, certo ao nosso lado, para nos ajudar nesse caminho que nós estamos seguindo, nesse caminho que nós estamos andando, nesse caminho que nós estamos permanecendo, nesse caminho que nós estamos lutando. Deus nunca vai colocar pessoas ao nosso lado para nos colocar lá embaixo, para nos jogar lá embaixo. Deus vai colocar pessoas ao nosso lado que nos levanta, que nos dá uma palavra de ânimo, que nos dá uma palavra de fortalecimento. Talvez nós já temos cansado de ouvir palavra de fracasso, palavra que nos lança cada vez mais lá no fundo do abismo, no fundo do poço. Mas tem um Deus aqui nessa noite que vai assegurar em suas mãos, vai levantar você do fundo do poço, vai mostrar que Deus é na tua vida, para que o nome dele seja louvado e adorado para todos sempre. Glória a Deus. Olha só, irmãos, após Davi lutar contra Golias, Israel ficou um bom tempo sem lutar. Israel ficou um bom tempo sem pelejar. Israel ficou um bom tempo sem ter uma guerra contra os filisteus. Aleluia. Mas chegou um tempo em que agora os gigantes, os irmãos de Golias, aleluia, se levantaram contra Israel novamente para vingar a morte de Golias, para vingar a morte de seu irmão Golias, para vingar a morte da derrota dele. Passou ano, passou tempo, passou décadas, mas o gigante ainda estava preparando ocasião para Davi, preparando ocasião para vencer a Israel. Aleluia. Mas o Deus que Davi servia era um Deus que estava com ele. O inimigo trabalha todos os dias em nosso favor.
mas tem um Deus ao nosso lado que sempre está nos guardando e nos protegendo de todo mal. Tem um Deus do nosso lado que sempre está olhando para nós, pelo nosso esforço. Aleluia. Deus tem um Deus do céu que sempre está olhando para nós quando nós se esforçamos para vir até na sua presença. Tem um Deus que está nos guardando, tem um Deus que está quebrando laço, tem um Deus que está quebrando tudo aquilo que o inimigo tenha preparado para nós. Como diz o Salmo 46, no versículo 9, Deus quebra o laço e corta a lança e queima o carro a fogo. É o Deus que nós servimos, é o Deus que peleja por nós, é o Deus que entra na guerra. Israel ficou quieto, aleluia, mas de repente se levantaram o gigante contra Israel, os filisteus. Agora nós vamos vingar Israel, nós vamos vingar a morte de Golias. Eles não se esqueceram da derrota de Golias, eles não se esqueceram, se levantaram para vingar a morte de Golias. Aleluia. O inimigo, irmãos, ele não desiste de nós. O inimigo, ele não desiste de cada um de nós, não. Ele pode fazer os seus adeptos, ele pode fazer os seus laços, os seus dardos, mas quando Deus entra, que interfere, aleluia, as ferramentas de Satanás contra nós, que são caídos por terra, mas o inimigo, ele não desiste, ele não suporta, ele vai lutar sempre, até conseguir atacar, até conseguir atingir, aleluia, até conseguir tocar, aleluia. O inimigo não desiste, aleluia. E os filisteus se levantaram, não aceitaram a derrota do seu irmão Golias e lutaram contra Israel. Davi naquela época era uma pessoa que tinha toda a força, todo o vigor. Davi agora está em meio à sua idade, aleluia. Agora Davi, quando ele se prepara para ir para a guerra, quando Davi ele se prepara para sair na peleja, quando Davi ele se prepara o seu exército, os seus homens para guerrear, nós vamos guerrear. Davi estava confiante, Davi confiava, acreditava, aleluia, porque Davi nunca perdeu uma guerra, Davi nunca perdeu uma batalha. Então Davi, nesse momento diz: vamos preparar o nosso exército, os nossos homens, e nós vamos guerrear contra esse gigante. Nós vamos guerrear contra esses 4 gigantes que estão vindo ao nosso lado. Não era, irmãos amados, homens, não era soldado filisteu, não, eram gigantes vindo contra Israel, era gigantes se levantando contra homens, gigante para tentar destruir o povo, o exército de Davi, para tentar destruir o reinado de Davi. Quando nós confiamos no Senhor, nós acreditamos, mas jamais nós podemos vacilar em meio à peleja. Irmãos, olha só, tem muitas pessoas perdendo guerra por causa disso. Aleluia, estão vacilando. Deus está comigo, Deus está na minha vida. E quando abre uma brecha, o inimigo vem e destrói tudo, não consegue mais consertar novamente a vida. Aleluia, porque confia tanto em Deus, mas abre uma brecha e o adversário entra e faz um estrago muito grande. Davi estava, irmãos amados, ali em meio à guerra, preparando o seu exército, e diz: vamos ao campo de batalha. Foi Davi com o seu exército. Aqui nós vamos ver uma fraqueza de Davi. Aqui nós vamos ver um momento em que Davi ele abre uma brecha para que o inimigo avista a Davi. Enquanto nós estamos lutando, enquanto nós estamos de pé, buscando, orando, clamando, acreditando nesse Deus, Deus está nos guardando aonde nós pisemos nossos pés. Deus está nos protegendo, Deus está guardando a nossa casa, Deus está guardando a nossa família, Deus está guardando, irmãos, o nosso emprego, em toda a área da nossa vida, Deus está nos guardando. Mas no momento que nós vacilamos, aleluia, que o adversário avista nós, ele consegue entrar.
Davi teve um momento de fraqueza, e a Bíblia vai dizer que Davi se cansou. Davi cansou em meio a uma guerra. Davi cansou em meio a uma grande batalha. Não era uma batalha, irmãos, qualquer. Davi cansou, nós podemos ver, nós podemos imaginar, mas Davi cansar, quem já imaginou que Davi, alguns momentos, alguma hora iria cansar? Um homem que nunca perdeu guerra, mas Davi nessa peleja, irmãos, a peleja foi grande, então Davi cansou, Davi parou em meio ao campo de guerra. Davi parou em meio ao campo de batalha. E um soldado, quando sai para a guerra, ele nunca pode estar à vista do seu inimigo. Ele nunca pode estar à vista do seu adversário. Enquanto os homens de Davi estavam lutando, enquanto os homens de Davi estavam guerreando contra os adversários, Davi aproveitou o momento e disse: é aqui que eu vou dar uma parada. Davi, aqui, ele amostrou um ponto fraco da sua vida: parar no meio do campo de guerra, parar no meio do campo de batalha. Jamais nós podemos parar em meio ao campo de guerra. Irmãos, o segredo para o crente vencer, o segredo para o crente conquistar e vencer, não é ele parando. A Bíblia vai dizer em Mateus 24:13: aquele que permanecer até o fim, esse vai ser salvo. Jamais nós podemos parar no meio do campo de batalha. Jamais nós podemos desistir no meio da nossa trajetória, da nossa caminhada. Se até aqui nós temos, se até aqui nós temos andando, se até aqui nós temos caminhando, mesmo gemendo, mesmo chorando, mesmo não tendo força, mas nós temos vindo, nós temos lutando, jamais nós podemos parar. É devagar, mas caminhando, porque se nós parar, nós se desarmemos tudo. Tu acha que Davi só ficou escondido ali? Escondido talvez atrás de uma rocha sem o gigante ver? Talvez a gente pensa que Davi só se sentou para puxar o ar. Não! Quando Davi parou, a primeira coisa que Davi fez foi o quê? Tirar suas armaduras. Aleluia, está entendendo que quando o crente ele para, ele se desarma tudo com as armaduras espirituais? Se o crente parar no meio da caminhada, ele fica frio. Se o crente parar, irmãos, em meia trajetória do caminho dele, ele não consegue mais se levantar. Davi parou, Davi botou a espada de lado, Davi botou as armaduras para outro lado, e Davi se relaxou e se descansou ali naquele momento. Mas não sabendo Davi que o gigante avistou a Davi naquele momento. Naquele momento em que Davi parou e se desarmou das suas armaduras, o gigante avistou a Davi. Irmãos, por isso que Paulo mencionou dizendo: fortalecei-vos, irmão, na força do seu poder, com todas as armaduras espiritual. Aleluia. Jamais nós podemos deixar de lado as nossas armaduras. Jamais nós podemos botar de lado a espada. Aleluia, o capacete, a couraça, o cinto. Aleluia. Naquele momento, quando Davi botou de lado, que se relaxou, achando que ninguém estava vendo, o gigante avistou a Davi e viu a situação de Davi. Foi o momento em que o gigante determinou: eu vou matar ele. Está desarmado, está cansado, está se relaxando. É nesse momento que o inimigo vem devagarzinho. É nesse momento que o gigante vem até a nós, sem nós perceber, porque nós não temos, irmãos amados, de pé, porque nós não temos vigiando, e Davi não estava vigiando em meio a um campo de
guerra, Davi estava cansado, aleluia, relaxando, e de repente um dos gigantes chamado Isbenob, aleluia, cuja lança era de 300 ciclos, equivalente a 3 quilos, aleluia, avistou a Davi. Quando ele avistou a Davi, disse: agora que eu vou me aproximar dele, e quando eu aproximar dele, eu vou matar ele. Enquanto os homens de Davi estavam, irmãos, ali lutando, Davi estava escondido, descansando, e o gigante já estava se aproximando de Davi. E quando o gigante se aproximou, que puxou a espada para cortar o pescoço de Davi, um dos seus homens, Abissai, filha de Zeruia, ou seja, Abissai, para quem não sabe, é sobrinho de Davi. Zeruia é a irmã de Davi. Abissai, Joabe são sobrinhos de Davi. Abissai e Joabe são irmãos. Então Abissai, que estava ali naquele momento, avistou o gigante e conseguiu matar aquele gigante. E Davi não foi morto, porque Abissai estava atento em meio a um campo de batalha. Davi estava completamente, eu posso dizer, sonolento, em meio ao campo de guerra. Mas quem está lutando está vigiando, e quem está lutando está vendo, e quem está lutando sabe aonde vai lutar, sabe aonde vai pisar. Ele não vai dar bobeira para o seu inimigo ver, ele não vai dar bobeira para o seu adversário ver. Aleluia! Quando Abissai defendeu a Davi, aleluia, os homens de Davi disseram: Davi, por pouco que tu não morreu, e tu nunca mais sairá a peleja conosco. Ó, o que os homens disseram? Nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Olha só, irmão, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi era algo precioso em meio àquela guerra, precioso em meio àquela luta, precioso. A lâmpada de Israel representava o que o Senhor já tinha prometido e decretado para Davi, da descendência de Davi ser abençoada no seu reino, para que não se apagasse a lâmpada de Israel. Enquanto Davi estivesse de pé, vivo, Deus estava com a promessa ainda acesa na vida de Davi. E para que Davi não viesse morrer, para que não viesse apagar a lâmpada de Israel, Davi não iria mais para a guerra, somente os homens de Davi. Impressionante que quando Davi estava na guerra, os homens venciam, e quando Davi estava no trono assentado, os homens de Davi também venciam. Sabe por quê? Carregava o nome do rei, carregava o nome de Davi, e quando carregava o nome de Davi em meio a uma guerra, o povo sempre vencia, porque Davi é o principal fundamento, coluna de Israel. Por isso que queriam matar Davi. Matando a Davi, conseguiram vencer o exército. E a promessa que Deus tinha, a linhagem que Deus tinha para a descendência dentro do tempo, do que Deus prometeu para Davi, iria ser acabado. Mas quando tem gente, irmãos amados, quando tem pessoas que estão na presença de Deus ainda orando, Deus está guardando e protegendo, livrando de toda a cilada do adversário. Aleluia! Sempre vai ter alguém orando em nosso favor, sempre vai ter alguém intercedendo em nosso favor, sempre vai ter alguém, irmãos amados, orando para nós, e sempre vai ter alguém estendendo a mão para nos ajudar, para nós permanecer de pé, para que nessa caminhada nós venha todos juntos ser vencedor na presença do Senhor. Bate palma, dá glória a Deus, aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Vencer o gigante, vencer o outro gigante, enfim, venceram os filisteus. E não só os filisteus, Davi ficou em Jerusalém no templo, aleluia, enquanto recebia a notícia dos seus homens que eles venceram mais uma guerra, venceram outra peleja, venceram outra guerra. Deus era na vida de Davi, Deus era na vida dele. Enquanto nós estiver no caminho da promessa, enquanto nós estiver de pé, a promessa de Deus está de pé na nossa vida. Enquanto nós estiver de pé na presença do Senhor, o Senhor está cumprindo a sua palavra na nossa vida. Deus é fiel, Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. E se Ele prometeu, nós não podemos parar. Se Ele prometeu, nós não podemos desistir. Se Ele prometeu, nós temos que permanecer de pé, olhar simplesmente para Cristo, olhar para o Senhor, o autor e consumidor da nossa fé, olhar para a promessa que Ele prometeu para nós. Por mais que nós passemos diversidade, por mais que nós passemos tantas coisas sobre a nossa vida, nós temos que saber que o Senhor é o nosso escudo, Ele nos protege, Ele nos guarda, como o Senhor falou a Abraão, dizendo: não se preocupa, que eu sou contigo, eu sou o teu escudo, o seu galardão. A recompensa e a proteção de Deus para quem está na promessa de Deus. Se você faz parte da promessa de Deus, tenha certeza que Deus vai pelejar por ti essa luta, Deus vai pelejar por ti essa guerra. Não importa o tamanho do gigante que você está enfrentando, o mais importante é você estar na presença de Deus, e o Espírito de Deus está contigo. Levanta a mão, bate palma, dá glória a Deus. Aleluia. É o Deus que nós servimos. Deus nos esconde para que a promessa de Deus não venha se acabar diante de nós. Em meio a uma situação, em meio a um conflito, em meio a uma luta, Deus nos protege, livra de toda cilada, de todo laço do inimigo na nossa vida, para nós ser um vencedor e possuir a herança do Senhor nosso Deus. Amém? Bate palma, dá glória a Deus.